Boa tarde, pessoal. Sou Rodrigo Bueno, aqui do portal Hermenêutica Política, e hoje o vídeo é uma análise sobre os resultados do segundo turno das eleições municipais. Aconteceu ontem, no domingo, e tem alguns pontos interessantes para a gente ressaltar que só deu para a gente realizar uma análise um pouco mais aprofundada após os resultados do segundo turno, que, de certa maneira, confirmam a tendência observada no primeiro turno. Mas tem alguns pontos bem interessantes que agora a gente consegue afirmar com um nível de certeza maior. Como vocês sabem, a gente fez uma análise sobre o primeiro turno das eleições. Essa análise está disponível nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, no nosso Instagram. Então, se vocês quiserem assistir a nossa análise do primeiro turno das eleições, está lá disponível. Essa aqui vai tratar especificamente do segundo turno das eleições. O primeiro ponto é o seguinte: os dois partidos que mais venceram prefeituras no primeiro turno repetiram o desempenho no segundo turno, que é algo esperado. O PSD e o MDB ampliaram suas bancadas de prefeitos, comandam o maior número de prefeituras do país e serão partidos especialmente relevantes na corrida presidencial de 2026, que é algo que está basicamente ancorado em qual vai ser o rival do Lula, qual vai ser o candidato apontado pela direita para enfrentar o atual presidente Lula num eventual segundo turno. A gente já pode até pensar em segundo turno nas eleições presidenciais de 2026, porque é muito difícil que a eleição se resolva no primeiro turno. Então, qual vai ser esse nome? O nome mais forte continua sendo o de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que foi um dos grandes vencedores dessas eleições, como a gente afirmou no primeiro vídeo. Agora a gente vai falar do rival do candidato que enfrentou Tarcísio de Freitas. Ricardo Nunes foi eleito no segundo turno com uma vantagem até maior da que eu particularmente esperava. Eu esperava uma vantagem de 15 pontos percentuais. Ricardo Nunes conseguiu uma vantagem de 20 pontos percentuais sobre Guilherme Boulos. Por que isso é importante? Isso é importante porque mostra um caminho para o futuro do PT. O PT abriu mão de candidatura própria em São Paulo, apoiou Guilherme Boulos, não só emprestando a imagem do Lula, mas injetando muito dinheiro, injetando muito capital na campanha do candidato do PSOL, que a gente pode falar com todas as letras, foi um fiasco colossal. Por que isso? Porque Boulos repetiu o desempenho que ele teve em 2020, enfrentando o já falecido Bruno Covas. Ele basicamente repetiu o desempenho. E ele repete o desempenho gastando cerca de 100 milhões a mais na campanha. Ou seja, o custo por voto do Boulos, ele é péssimo, ele é horrível. Então, basicamente, o Boulos se consolida como alguém que sempre vai ter grandes chances no legislativo, mas não consegue dar o salto para as eleições majoritárias. Na campanha de 2020, o Boulos gastou 8 milhões de reais na sua campanha. Agora, ele gastou mais de 100 e ele repetiu o seu desempenho. Ou seja, Boulos não cresceu nesses 4 anos, mesmo considerando que São Paulo capital elegeu Lula em 2022 e não Jair Bolsonaro, mesmo considerando que tem a máquina do governo federal trabalhando para ele, e mesmo considerando a injeção maciça de capital que os partidos, tanto o PSOL quanto o PT, injetaram na sua campanha. Então, o caminho para o PT, o caminho para a esquerda em São Paulo, está associado a um caminho que a esquerda vai ter que construir agora, que tem vozes dissidentes no PT preocupados com isso. E agora a gente vai falar da sucessão do PT. O PT vai passar por uma sucessão do comando nacional do partido no próximo ano. Gleisi Hoffmann vai sair. O candidato de Lula é o prefeito de Araraquara, Edinho. Mas também existe a possibilidade de um candidato da ala de Fernando Haddad conseguir o comando da sigla. E isso é prejudicial para a direita e benéfico para a esquerda. Por quê?
tanto o Edinho quanto o eventual candidato da ala do Fernando Haddad desejam que o PT abandone, de certa maneira, a sua agenda mais progressista, a sua agenda de guerra cultural, a sua agenda de cultura woke. O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, falou abertamente a respeito disso. Deputados federais do PT em Minas Gerais falaram abertamente disso, que o PT perdeu a sua capacidade de se conectar com o povo, se conectar com as pessoas. O discurso do PT, ele é analógico em um mundo digital. É assim que os analistas têm mencionado e que faz um certo sentido. O problema para a direita, que ganhou agora, mas pode perder depois, é que se o PT abandonar isso, a tendência é que o PT volte a ser uma força hegemônica. Porque o PT consegue conversar com o cidadão quando ele abandona essa pegada mais identitária, que está associada à ala da Gleisi Hoffmann. Que Boulos, mesmo sendo do PSOL, é um representante. Ou seja, se outra ala do PT se fortalece no comando nacional do partido, a tendência é que a forma do partido fazer política mude. E o PT volte a se preocupar com as coisas que o cidadão comum se preocupa. Saneamento, educação, segurança pública. Por muitos e muitos anos a gente não viu personalidades de esquerda e personalidades do PT conduzindo palavras duras em relação à segurança pública. O PT tinha uma tradição de abordagem construtivista nesse tópico, que abriu margem para o surgimento de uma direita que leva a segurança pública mais a ferro e fogo, vamos colocar assim. Então, se o PT consegue realizar essa autocrítica, o PT se torna muito mais competitivo. Porque é um PT com a máquina federal, não podemos esquecer disso, nunca. E vai ser um PT rejuvenescido em termos de lideranças que pensam de uma maneira distinta. Ou, aliás, pensam da maneira que o PT pensava durante os primeiros mandatos do Lula. A gente observou os primeiros mandatos do Lula. Do ponto de vista econômico, foi basicamente uma continuidade do trabalho que era feito pelo Fernando Henrique Cardoso. E o PT se mutou já ao fim do primeiro mandato do Lula. Durante o governo Dilma, deu essa guinada para uma política social mais progressista e perdeu com isso. E agora o PT percebe que perdeu com isso. O PT vê que o seu desempenho, que foi péssimo, teve a ver com isso. A autocrítica que o PT pode fazer pode mostrar e abrir um caminho para um PT mais competitivo, o que sempre vai ser um cenário ruim para a direita no futuro. Para agora, não tem como falar que a direita e o centro, em grande medida, não foram os vencedores das eleições. E um dado importante, um dado interessante que pode fortalecer Tarcísio de Freitas em 2026. Os candidatos mais radicalizados, mais antissistema, com um discurso mais enfático, eles foram derrotados. E candidatos, mesmo de direita, com um discurso mais técnico, um discurso mais moderado, venceram. Se a gente analisar a taxa de reeleição nas eleições, desde 2006, a gente vê uma taxa que fica ali estável entre 60% e 64%. Em 2016, que foi o auge da histeria antipolítica, vamos colocar assim, a certa criminalização que a Lava Jato conduziu em relação à política, a raiva do eleitorado estava muito à flor da pele naquele momento. Teve um índice de reeleição de 49%, o mais baixo na história do país. Agora, em 2024, a gente vê que a taxa de reeleição foi de 84%. Ou seja, consagra a teoria da ciência política da vantagem do incumbente.
Em situações normais de temperatura e pressão, a tendência é que quem está no poder vai se manter no poder. Só que isso beneficia Tarcísio de Freitas, porque Tarcísio consegue aliar, unificar todas as direitas que existem no país. Lula tem esse efeito nas esquerdas. Lula é um efeito unificador das esquerdas, por isso que eu falo mesmo que muita gente, inclusive da esquerda, analistas simpáticos da esquerda, dizem que talvez Lula não será candidato, Lula não vai representar o PT em 2026. Eu digo que mesmo se Lula não tiver condições clínicas, físicas, devido à idade, de ser o candidato, ele será o candidato, porque só ele consegue pacificar o país e consegue pacificar o PT. Dentro desse cenário, na direita, Tarcísio de Freitas tem o mesmo efeito. Ele pacifica o país, por quê? Porque ele não é tão belicoso, ele não é tão radical na sua retórica, quanto são os candidatos, vamos chamar do bolsonarismo de primeira geração. Esses foram derrotados. Bruno Engler, em Belo Horizonte, que teve um desempenho muito acima do esperado. André Fernandes, que quase ganhou por detalhe em Fortaleza, mas são bolsonaristas puro sangue, bolsonaristas de primeira geração, vamos colocar assim. Tarcísio Gomes de Freitas já é um bolsonarista de segunda geração, um bolsonarista mais moderado. E é isso que a direita vai precisar escolher se ela quiser ser competitiva em 2026. Tarcísio não desperta medo, não desperta receio na esquerda de que ele faria um governo autoritário, um governo radical, um governo fundamentalista, como eram as críticas relacionadas ao Bolsonaro, tendo mérito ou não tendo mérito em algumas delas, para deixar bem claro. Em alguns pontos, as críticas ao Bolsonaro eram legítimas e verdadeiras, necessárias, mas em algum ponto era muito fruto de uma histeria coletiva em relação ao nome do ex-presidente. A César o que é de César. Nem sempre todos os candidatos têm pontos somente negativos ou pontos somente positivos. Mas Tarcísio tem, pela sua trajetória, pela sua oratória, pela sua retórica, pelas amplas alianças que ele conseguiu construir, não só para a sua candidatura ao governo de São Paulo, mas também para a candidatura de Ricardo Nunes agora, Tarcísio sabe, ele conhece o jogo, ele sabe jogar o jogo. Assim como o Valdemar da Costa Neto sabe. Valdemar sai fortalecido se imaginarmos que existe uma disputa dentro do PL entre Valdemar e entre Bolsonaro, que é uma coisa que eu particularmente não acredito. Acho que Bolsonaro e Valdemar estão tomando decisões juntos. Não acredito que exista um racha ali. Mas caso tomemos como verídico esse racha, quem sai fortalecido é Valdemar. Valdemar bancou Ricardo Nunes, ganhou. Valdemar bancou Eduardo Pimentel, ganhou. Ou seja, o PL mais institucionalizado, mais pragmático, se saiu melhor do que o PL mais ideológico, vamos colocar assim. Isso é um fato, mas eu duvido muito que Bolsonaro e Valdemar não estejam na mesma página. Duvido bastante. Eu acho que muito do conflito que se diz ter entre Bolsonaro e Valdemar é muito mais uma tática do Bolsonaro para não abrir mão da sua militância mais aguerrida, que vai ser importante também em 2026. Tarcísio vai precisar, ou qualquer que seja o candidato da direita, caso Tarcísio, olha, eu serei candidato ao governo de São Paulo, à reeleição ao governo de São Paulo. Se Tarcísio diz isso, qualquer outro candidato do campo da direita vai precisar das bênçãos de Jair Bolsonaro e vai precisar da militância que Jair Bolsonaro entrega. Então, muitos analistas falaram ontem que Bolsonaro foi o grande derrotado das eleições. Não compactuo com essa análise. Bolsonaro é ainda o maior nome da direita nacional, tendo suas críticas que eu tenho em relação a ele, mas é um fato que deve ser reconhecido. Sem a bênção direta e a transferência direta do Bolsonaro, nenhum candidato de direita será viabilizado para 2026.
Por isso, Tarcísio Gomes de Freitas joga muito bem. Ele joga com os interesses de uma direita mais moderada, uma direita que acha que Bolsonaro pecou pelo radicalismo. Mas ele também agrada o bolsonarismo, porque ele sabe que ele precisa disso caso ele queira realmente viabilizar a sua campanha para 2026. Certo? Então, é isso que eu tinha para falar, é isso que a análise do segundo turno nos mostra. Tarcísio de Freitas ainda mais fortalecido, Bolsonaro também saiu fortalecido, por mais que muita gente tente diminuir, mas aí eu acho que é muito mais um ranço do que uma análise factual, os fatos. Guilherme Boulos sai muito derrotado, e o PT sai com a consciência de que precisa fazer uma autocrítica. E assim como no primeiro turno, Gilberto Kassab e o MDB de Baleia Rossi se consolidam como as principais forças, como a gente pode dizer, as principais forças de manutenção desse regime que é presidencialista, mas é centralizado no legislativo. Ou seja, as prefeituras que esses partidos conseguiram nessas eleições municipais aumentam seu poder de barganha dentro do legislativo nas corridas pela sucessão, tanto de Rodrigo Pacheco quanto de Arthur Lira, e a sua capacidade de exigir presença, espaço, verba do governo federal, que é uma coisa que Lula não deve estar muito feliz. Por quê? Gilberto Kassab é aliado de primeira ordem de Tarcísio de Freitas, ou seja, não é um político simpático ao PT, mas que se ver tanto uma repulsa impossível de ser contornada pelo PL, pode acabar embarcando com o Lula em 2026, e aí é importante para o PL que Valdemar consiga temperar um pouco o ímpeto de políticos mais radicais como Nicolas Ferreira e como o próprio Bolsonaro, em alguma medida, apesar de Bolsonaro ter diminuído muito o seu tom, muito a sua retórica, está se comportando de uma maneira mais institucionalizada. Então, Valdemar vai precisar controlar muito bem isso se ele quiser trazer o PSD junto para 2026. Porque Kassab é um estrategista político nato. Ele é muito habilidoso. Ele consegue conversar com todo mundo. Se ele perceber que o melhor é caminhar com Lula, ele vai caminhar. Mas se ele perceber que o melhor é caminhar com essa frente ampla de centro-direita que pode se construir ao redor de Tarcísio, com Tarcísio sendo candidato, Kassab estará com Tarcísio. São aliados de primeira ordem. Ao mesmo tempo, o MDB, que sai fortalecido, tende a ser um MDB não alinhado ao governo Lula. Baleia Rossi, o presidente nacional do MDB, foi o coordenador de campanha do Ricardo Nunes. Sai fortalecido. Assim como o próprio Ricardo Nunes sai fortalecido. O MDB, que tem nos seus quadros políticos as mais variadas ideologias, mas sai fortalecido o MDB mais à direita. Então, esses dois partidos serão chave para 2026, assim como os outros pontos que eu comentei aqui. A derrota feia de Guilherme Boulos, a vitória de Tarcísio de Freitas, a autocrítica que o PT vai precisar fazer e também a vitória do Jair Bolsonaro. Tá certo? Muito obrigado a quem assistiu o nosso vídeo e eu queria deixar um lembrete para vocês. Na sexta-feira, nós teremos uma live de análise das eleições americanas, que vão ser na próxima terça-feira, né, dia 5 de novembro. A gente vai ter uma live de análise, vai ser uma live grande, vai ser uma live com a participação do Eduardo, que é o nosso responsável esse ano pela coordenação da nossa cobertura em relação às eleições americanas. O Wagner também vai participar e a gente vai receber o professor Adriano Cerqueira, que é um colaborador já de longa data do nosso canal, foi meu professor, é um grande amigo meu, vai estar com a gente na sexta-feira. Sexta-feira, nas nossas redes sociais, às 8 horas da noite, teremos a análise
sobre as eleições americanas. Beleza? Muito obrigado por quem assistiu. Sigam a Hermenêutica nas nossas redes sociais e um forte abraço. Até sexta.